O amor verdadeiro sempre se frustra. Sempre será assim implacável a regra do destino? Então teremos de ter muita paciência atravessando a prova, que a tantos outros como nós deve afligir. Amor, devaneios, sonhos, suspiros, desejos, lágrimas e fantasias. Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra resenhar Sonhos de uma Noite de Verão. Eu finalmente dei uma chance pra esse livrinho que estava na minha estante fazia um tempo. Eu comprei ele há um tempo pra ler e resolvi dar uma chance. Ele é bem curtinho, bem rápido e hoje eu vou contar pra vocês as minhas impressões sobre o livro. Sonhos de uma Noite de Verão é uma das comédias mais conhecidas e famosas do Shakespeare. Possivelmente você já ouviu falar sobre ou já viu alguma peça que tenha um pouco da história. Esse livro foi publicado em 1600 e o que mais me chocou quando eu vi o tempo de escrita que ele tem, né, o quão contemporâneo, misericórdia, não, o quão clássico ele é, foi que já se passaram mais de 400 anos desde lá e ele continua sendo atemporal e muito gostoso de ler. Esse é um livro que eu nunca imaginei ler e muito menos trazer para vocês. Primeiro porque ele é um clássico, segundo porque é de Shakespeare. Na minha cabeça, Shakespeare sempre foi muito difícil. Pra mim, ia ser uma leitura super densa, super complicada, eu não ia entender nada. Sabe aquele livro que você pega e do início ao fim não consegue entender uma frase direito? Você tem que reler e ler e reler pra conseguir entender um pouco? Eu achava que Shakespeare era assim. Mas eu me surpreendi com essa leitura porque eu percebi que ler Shakespeare, pelo menos aqui em Sonho de uma Noite de Verão, pode ser leve e divertido. Pode ser uma leitura aí que vai ser tranquila, vai ser gostosa, e isso foi uma boa surpresa com esse livro. Essa é uma comédia, então a gente sabe que vai acabar bem, tudo vai acabar bem, então é uma história que traz uma leveza, como eu disse pra vocês, que a gente já começa sabendo que no fim vai dar tudo certo. Esse foi o meu primeiro contato com Shakespeare, como eu falei pra vocês, e eu fiquei chocada porque nesse livro em específico, eu não sei os outros, né? Mas nesse ele jogou muitos personagens, gente, tem várias histórias entrelaçadas aqui nesse livrinho. E da mesma forma com que ele colocou esse monte de personagem, ele conseguiu organizar tudo muito bem. Não fica uma história confusa, não fica uma história perdida, sem pé nem cabeça. E eu comecei a perceber que realmente Shakespeare ele é muito organizado. Apesar da quantidade de personagens, ele não se perde. E isso é algo que eu particularmente acho um ponto muito bom, porque existem muitos livros que o autor quer colocar muitos personagens ou fazer algumas histórias entrelaçadas, algumas pontas ali na história que não tem um final, que não tem uma resolução. E Shakespeare conseguiu fazer isso com muita maestria, então foi um ponto positivo aqui do livro. Antes de começar a falar pra vocês literalmente sobre a história, eu queria ressaltar esse ponto que eu achei bem legal. Muita coisa vai rolar nesse livro, como casamentos, uma peça teatral, uma fuga de amantes, um duende burro, uma floresta mágica. Então, assim, pra você ler Sonho de uma Noite de Verão, você precisa entrar de cabeça no mundo que Shakespeare propôs aqui pra você. E eu só posso falar uma coisa, você não vai se arrepender de entrar de cabeça nesse livro, vale muito a pena. Dentro dessa peça, então, a gente vai encontrar, como eu falei, 4 histórias. A primeira delas é de Teseu e Hipólita, o duque e a rainha. Eles vão se casar e o livro já começa, assim, com uma grande festa sendo preparada. E foi muito legal ler sobre preparativos e tudo mais, talvez porque eu estou nessa fase, talvez sim. Então a peça, o livro, vai começar com esse casamento que está por acontecer, eles estão ali se preparando todo mundo, enfim, eles são importantes ali na cidade. A gente vê que o próprio Teseu aqui, ele é uma figura de organização, de autoridade aqui nessa história, então eles são importantes e vai ser uma grande festa. E essa é a nossa primeira história. A segunda história que nós temos aqui no livro é de 4 jovens, eles são Hérmia, Lisandro, Demétrio e Helena. A Hérmia ama o Lisandro. Eles têm ali uma espécie de amor e tudo mais, ele também ama ela, mas ela está prometida a casamento ao Demétrio, que também ama ela, mas não é correspondido. Em contrapartida, a gente tem Helena, que é apaixonada pelo Demétrio. E ela fica ali numa espécie de friendzone, porque ele gosta da Hérmia, e ela é amiga da Hérmia, então assim, pode parecer confuso, mas literalmente é um triângulo amoroso bem confusinho. E bem triste, assim, se for ver, porque muitos amores não correspondidos. Mas então é a história desses 4 jovens que vão dar o que falar aqui, por isso falei que existem casamentos aqui, existe, enfim, fuga de amantes.
vocês vão entender ao longo do vídeo. A terceira história é de um grupo de teatro amadores, tá? São pessoas ali da cidade que estão se preparando para uma peça de teatro para o casamento de Teseu e Hipólita. Então eles estão ali se preparando. Essa é a parte cômica do livro, porque é muito engraçado eles lá se arrumando, se aprontando, e a peça em si também. Então eles estão ali nos preparativos para essa grande festa, e é uma peça que vai ter relevância ali, é um teatro que vai ter relevância, que vai ser meio que o ponto alto da festa. Então eles são bem atrapalhados, engraçados, e essa é a parte cômica do livro. E por fim eu falei pra vocês que vai existir uma cidade encantada, uma espécie de floresta encantada, na verdade. Também tem essa mistura no livro. Então a gente vai ter, por fim, a quarta história, que é o Reino das Fadas, que vai ter o Oberon, que é o rei das fadas, e a Titânia, que é a rainha das fadas. E essas são as 4 histórias, então. Então a gente começa com Teseu e Hipólita, que vão se casar, com os 4 amigos apaixonados, com a peça de teatro amadora, com o grupo, na verdade, né? E com... Meu Deus, eu tô confusa. E com o Reino das Fadas, Oberon e Titânia. Só recapitulando aqui pra vocês se lembrarem, porque até eu tô esquecendo. E como eu falei, são muitos personagens, são 4 histórias, mas por mais que sejam histórias distintas, elas estão interligadas, apesar de serem paralelas. Então vai fazer um sentido, calma que vai fazer um sentido uma hora. E conforme você vai lendo, como eu disse, você talvez nem perceba que existem essas 4 histórias, que existem tantos personagens, porque tudo é tão organizado, com tanta maestria, que enfim, fica fácil de ler, não fica difícil. Então, talvez ouvindo aqui, nossa, 4 histórias, tantos personagens, você pense que fique difícil, fique denso, mas na verdade é um livro muito divertido e você não vai se arrepender de ler. Então vamos entrar agora um pouco na história. Tudo começa, como eu disse pra vocês, com Teseu e Hipólita ali fazendo os preparativos, as vésperas do casamento. Quando chega um homem, Egeu, que é o pai de Hérmia. E ele chega ali com uma questão para Teseu. Lembra que eu falei que ele é uma figura importante, enfim, de autoridade? Então as pessoas recorriam a ele. Ele chega com essa questão de que Hérmia está prometida a Demétrio em casamento. O pai dela, que é Egeu, já tinha dado a mão dela. E ela estava apaixonada por Lisandro. Ele chega diante de Teseu falando: o que eu faço agora? Eu já prometi a mão dela, e era meio que uma questão de orgulho. Não tinha muito motivo para ele não querer que ela casasse com o Lisandro. Mas já que ele tinha prometido, ele tá ali orgulhoso, e ele vai até Teseu perguntar o que ele podia fazer, já que estava essa confusão. Teseu então fala para Egeu, nossa, é muito parecido os nomes, né? Agora que eu percebi que é tudo muito parecido. E fala que, pela lei ateniense, o pai tem poder sobre a filha. E se de fato a Hérmia não quisesse casar com Demétrio, ela teria 2 opções: ou a morte, ou passar o resto da vida dela num convento. E é isso, ou ela casava com o cara, ou ela morria, ou ficava pra sempre no convento, porque era o que o pai falou e estava falado. E aí o que acontece? Quando a Hérmia se dá de cara com essas 2 opções, ela resolve fugir com o seu amado Lisandro. Então ela pega suas coisas e fala: vamos fugir essa noite. Eles resolvem e fogem pra longe das leis atenienses. É interessante que aqui a história se passa em Atenas, na cidade de Atenas, mas a gente tem 2 paralelos, que é a cidade onde as leis atenienses vão reger ali aquele lugar, e também a Floresta Encantada, onde não existe lei, não precisa existir lei. Então eles resolvem fugir para longe das leis, já que não tinha opção, vamos fugir. Só que aí acontece um ponto: a Hérmia, antes de fugir, conta que vai fugir para sua amiga Helena. E a gente vê que elas são amigas, mas Helena tem um certo ciúmes, inveja talvez, de Hérmia, porque ela acha que Hérmia é muito bonita, muito mais legal que ela, e enfim, ela tem ali o amor da vida dela, que ama a Hérmia. Então fica uma situação meio complicada. A Helena, então, sabendo que eles vão fugir, conta pro Demétrio, achando que vai resolver alguma coisa. Demétrio, que é o cara que a Hérmia está prometida em casamento e que ela ama. Então ela chega lá e conta pra ele que Hérmia e Lisandro vão fugir, achando que vai resolver alguma coisa na história dela. Mas, na verdade, não adianta nada, né? Só piora as coisas. Porque, então, o Demétrio resolve ir atrás da Hérmia pra ver o que tá rolando, o que vai acontecer. E, em paralelo, aqui também está acontecendo a peça de teatro, o povo lá desesperado, tentando ensaiar e ficar o mais perfeito possível. A parte cômica do livro, como eu falei. Então, a gente já tem as 3 histórias apresentadas: Teseu e Hipólita, os jovens, e a peça de teatro. E falta, então, o Reino das Fadas. Essa é a minha parte favorita, tá? É a minha história favorita aqui de Sonhos de uma Noite de Verão.
Mas o que acontece? Ali no Reino das Fadas tem o rei Oberon e a rainha Titânia, e eles estão meio que em pé de guerra ali na realeza, porque a Titânia resolve adotar um menino, e assim, gente, por N razões, tá? Eu preciso que você leia a história, porque eu não vou entrar muito a fundo nisso, mas o Oberon não fica contente com essa adoção, então ele começa a bolar um plano de raptar essa criança da própria esposa. Então, como eles lá vivem com magia e tudo mais, ele resolve chamar o Puck, que é basicamente um duende meio atrapalhado, enfim, muito engraçado, ele é meu personagem favorito aqui. E ele resolve então falar, olha, eu vou te dar uma poçãozinha mágica, você tem que jogar ali na Titânia, é a poção do amor. Então, quando ela acordar dessa poção, a primeira pessoa ali, primeiro ser que ela olhasse, ela ia se apaixonar profundamente. Eu fiquei assim, gente, mas faz sentido, é a esposa dele, né? Pensei. Mas ele queria fazer isso pra enganar ela, porque ela ficando apaixonada, louca, obsessiva por outra pessoa, ele conseguia raptar a criança ali rapidamente. Enfim, não entramos nesses métodos, né, gente? É uma história, um sonho de uma noite de verão, literalmente. Mas então ele resolve bolar esse plano e colocar esse plano em ação com o duende desastrado, que é o Puck. Só que aí que começa a confusão, porque o Oberon fala pro Puck não só jogar o feitiço ali sobre a rainha, mas também sobre um jovem com roupas atenienses. Acontece que um dia ele estava ali na floresta, passeando ali o rei Oberon, e ele viu a guerra que estava acontecendo entre Helena, Hérmia, Demétrio, Lisandro, enfim, a confusão que estava acontecendo de um amor não correspondido e tal. Então ele pensa, vou também enfeitiçar o menino para que Demétrio então fique apaixonado por Helena e tá tudo certo, todo mundo se amando, Hermes e Lisandro ficam juntos e Helena e Demétrio também. Só que aí que tá a questão. Quando ele fala pro duende fazer isso, ele só fala pra jogar sobre um jovem com roupas atenienses. Essa é a única descrição que ele deu. E lembrando que tinha outro jovem, lembra? Que era o próprio Lisandro. Então, na hora que ele vai enfeitiçar, a primeira pessoa que ele acha ali é o Lisandro. E quando ele acorda do sono profundo, ele tá apaixonado por Helena, porque é a primeira pessoa que ele viu. Ou seja, a Hermia do nada fica sem entender nada da história, porque ele acorda, tá amando a amiga dela, não gosta mais dela e começa o rolo todo. Nossa, é que eu falei que eu não ia contar essa parte da história. E agora eu já contei. Muito chata essa Bianca que fez essa resenha. Eu ia parar aqui no meio do caminho. Então, com esse duende atrapalhado, que é a melhor parte pra mim, como eu disse, melhor personagem, acontece toda essa confusão. E, obviamente, eu não vou falar o final da história, você vai precisar ler o livro pra saber o que acontece, como é desfeita toda essa confusão, se é desfeita, né, no caso. E o que acontece ali no final de tudo, do casamento, Teseu e Hipólita se casam de fato, como é essa festa, a peça de teatro dá certo, sim ou não? O que acontece ali no Reino das Fadas entre Oberon e Titânia, ela sai do feitiço, percebe ali o que tá acontecendo? Eu não vou contar. O que eu posso contar é que nessa parte que a Titânia fica envenenada lá, enfeitiçada, ela se apaixona por uma pessoa ali da peça de teatro. E também vira muito cômico, gente. Então olha o tamanho da confusão que eles se meteram. Basicamente o mundo das fadas misturado com o mundo dos humanos. Então a magia ali da floresta enfeitiçada lançada sobre os humanos de Atenas. Enfim, é uma confusão, mas uma confusão das boas. Acho que com tudo que eu falei dá pra entender o tom do livro, o quão cômico ele é. Ele realmente é cômico, gente, é engraçado, é aquele livro que você vai ler com um sorrisinho no rosto. E, enfim, como eu disse, do início ao fim, você não vai se arrepender. É muito rápido, gente, então tem o quê? Menos de 100 páginas e vale muito, muito a pena investir nessa leitura. Além de tudo, eu também pude conhecer um pouco mais de Shakespeare, como eu falei pra vocês. Eu não esperava que ele escrevesse assim, não imaginava que esse fosse o tom dos seus livros, não sei na verdade, né? Mas o que eu posso dizer pra você que nunca leu Shakespeare é que talvez Sonho de uma Noite de Verão seja o melhor livro dele pra iniciar aí essa jornada. Porque eu que nunca li, me senti muito bem, muito confortável com essa leitura e com certeza você que nunca teve contato com o autor vai se sentir também. Eu só posso esperar que os outros sejam assim também, porque lendo esse eu fiquei com vontade de ler mais livros de Shakespeare. Eu sei que ele pode ser um pouco denso em alguns momentos, tem peças muito maiores e muito mais complexas, assim como essa tem sua complexidade, mas também é muito tranquila de ler. Eu li um comentário no Scooby que fala assim: uma breve e perfeita comédia romântica que, apesar de ter sido escrita há cerca de 500 anos, ainda é capaz de arrancar sorrisos sinceros.
E, gente, é real, é exatamente isso, essa é a descrição do livro. Eu achei ele muito tranquilo, não achei maçante, como eu disse pra vocês, e esse com certeza é um livro que eu leria pros meus filhos no futuro. Acho que eles gostariam também. E é isso, gente, essa foi minha resenha de Sonho de uma Noite de Verão. É uma peça muito curta, então eu só pincelei aqui no livro. Também não posso entrar em detalhes, porque a história é muito engraçada e eu quero dar a chance de você ter essa primeira impressão do livro também. Mas se eu fosse dar estrelas pra esse livro, seria 4,5, gente. Quase 5, hein? Não sei porque eu não daria 5, talvez eu daria 5 mesmo. É que, enfim, eu não sei qual foi meu crivo pra avaliar, mas eu terminei há um tempo. Realmente valeu todo o investimento, mais barato o investimento, né? Porque essa versão aqui da Príncipes é uma tristeza, meu Deus do céu. Mas com certeza vale a pena, deve ter uma edição muito bonita aí. Enfim, vale procurar. Mas essa edição da Príncipes aqui eu gostei de algo. Como eu falei pra vocês, tem muitos personagens. E aqui no início eles têm uma folha com o nome dos personagens e o que eles são na história. Então se você se perder, dá pra voltar aqui pra esse início, pra esse meio que sumário aqui, e você consegue encontrar facilmente os personagens e lembrar quem eles são. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da resenha e agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram, se vocês conhecem alguma obra de Shakespeare, além de Sonho de uma Noite de Verão, deixa aqui indicações. E também quero saber, Sonho de uma Noite de Verão é digno da sua cabeceira? Da minha, como eu disse, é. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos e é isso. Tchau e até o próximo vídeo.